De volta o seu programa, nosso encontro aí diário de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem o nosso encontro e você acompanha também as nossas reprises às 2 da manhã. Um abraço pro pessoal da madrugada que acompanha o seu programa e é muita gente, e o pessoal que acompanha ao meio-dia também o seu programa. Muito obrigado pela audiência de vocês, sempre aqui com a gente, viu? Você já imaginou sua vida sem internet? Como seria a sua vida sem internet? Vai conversando com a gente aí através do facebook.com/seu programa e também o nosso Twitter, o @seu programa. Esse é o assunto da nossa conversa de daqui a pouquinho. Mas a gente vai continuar falando, a gente vai continuar nesse universo da internet agora aqui com a Samira Toledo. Tudo bem, Samira? Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Bem-vinda de volta. Obrigada. Toda segunda-feira a Samira com a gente e hoje o assunto veio a calhar, né, Samira? E-mail. Todo mundo tem uma situação profissional que na hora não foi nada engraçado, mas depois a gente acaba rindo de coisas que a gente faz umas trapalhadas e-mail assim, errado, né? copia aquele que não precisa, manda para um nome diferente, parecido, falta de atenção. Por isso que é importante ficar bem atento na hora de redigir um e-mail, para quem você vai, na verdade, para o destinatário, quem você vai colocar em cópia. Muita calma, porque a Bianca comentou aqui um pouquinho, esse afã, né, de nós trabalharmos na correria da rotina, a gente acaba não prestando atenção no que nós estamos enviando. Então é importante. Então você já deu uma dica boa aí, olhar direitinho o nome, se o endereço eletrônico é daquela pessoa mesmo. Exatamente. Né? A gente fala que dentro da etiqueta corporativa, Wagner, é importante a gente primeiro estruturar um e-mail. Então, acho que a primeira coisa a saber é o destinatário, a pessoa certa que eu estou enviando. Colocar lá no tópico, na verdade, o assunto é muito importante. As pessoas, às vezes, enviam um assunto diferente do que vai escrever. Então, colocar lá realmente o assunto que você vai escrever no corpo do e-mail. Diz a etiqueta corporativa que o e-mail ele deve ter ali uma frase, na verdade, de saudação. Olha, boa tarde, Wagner, boa noite, bom dia, olá, né? É mais ou menos, não pode ser muito formal também, porque excesso de formalidade e excesso de intimidade, né, extremos. Então tem que ser realmente ter o equilíbrio. Depois, 2 frases para falar ali sobre o que você vai abordar, se for um e-mail longo. Então, olha, eu vou conversar aqui com você, Wagner, a respeito do seu programa, tudo, tô pensando numa ideia nova. E aí, quando você for abordar ali o e-mail, o ideal é que entre 2 parágrafos existam os 2 espaços. Se for mais que 2 parágrafos, o importante é manter a regra dos 2 espaços para que não fique difícil. Sabe aquele e-mail corpo sujo? De e-mail, exatamente. Que você olha assim, você não tem nem sujo. coragem de ler. Então é importante esses espaços para que você consiga ali, então, ler seu e-mail limpo. E importante, né? Tem que ser claro e objetivo. O destinatário, né? Ele tem que entender o que você escreveu, senão fica uma coisa super confusa. Do jeito que a gente vive hoje, cheio de coisa pra fazer, as atividades só aumentando e tudo mais, não dá pra escrever aquele e-mailzão, enquanto eu poderia resumir aquilo em 2 frases, né? O importante, assuntos que demandam, que se você for escrever vai ser muito longo, vá lá, converse com a pessoa. Pessoalmente. Que também tem um erro aí nosso, né? A gente trabalha aqui dentro, próximos, mas a gente prefere ainda escrever por e-mail. Obviamente, o e-mail é um documento. Te protege muitas vezes. Exatamente. Ele pode lhe favorecer, mas também pode lhe prejudicar. Ele pode te proteger, mas pode te expor também. Tem que sempre ter a ética. A gente fala que essa cópia oculta, o perigo de você copiar pessoas erradas. Então, a gente tem que trabalhar com muito cuidado também, porque o e-mail, ele é uma ferramenta usada como documento hoje, né? Mas usar cópia oculta, por exemplo, o pessoal tem costume de, ao invés de tratar com o Wagner, eu mando um e-mail com cópia oculta para o chefe do Wagner, para ele saber que eu estou tratando esse assunto com o Wagner. Isso foge meio perigoso, pouquinho. né? Isso foge um pouquinho até da ética profissional. Então é melhor resolver pontualmente com o Wagner, né? Ou tratarmos ali os 3. Então a gente tem que tomar cuidado realmente, porque o e-mail, ele hoje, ele é a imagem da empresa até para fora. Então, como que a gente tem tratado? Por exemplo, como que você se despede no e-mail, né? O excesso de formalidade. Ninguém fala, olha, cordialmente, Wagner, né? Então, tratar realmente, se você conhece, abraços, né? Pessoas conhecidas, não precisa nem dizer que você pode até se despedir com beijos. Mas, se você não conhece, atenciosamente, obrigado. Finalizar um e-mail sempre exigindo uma resposta. Por exemplo, fico no aguardo, vou aguardar um posicionamento. Ou se for um e-mail informativo, olha, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Não tem muito segredo, é que a gente acaba... Não tem muita regra. Muita regra. É o bom senso, É o bom né? senso, o equilíbrio, na verdade, o profissionalismo. Porque ao escrever um e-mail...
você está representando a sua empresa. Agora, nessa época de internet, a gente usa VC em vez de você. Abreviações. O também fica T bem, né? Isso a gente usa profissionalmente? Não. Escreve tudinho. Tem que escrever. Abreviações, elas servem somente no caso do encaminhamento. Por exemplo, eu vou encaminhar um e-mail que eu recebi para você. Eles usam o P, na verdade, PSC, né, para seu conhecimento, ou o PSI, para sua informação. E a sigla em inglês, que é o FYI... For your information. Isso mesmo, que é utilizado exatamente. É o que a gente utiliza de abreviações, mas do contrário, tem que escrever você, também, né? Porque abreviações não cabem dentro do e-mail corporativo. Ok. E aí, Samira, tinha uma coisa que eu ia te perguntar, agora fugiu da minha cabeça. Mas a gente... Ah, não, lembrei agora. Quando a gente manda aquele e-mail, tudo escrito em maiúsculo, tem uma etiqueta Caixa da internet, alta, né? Não pode. Diz que a gente tá gritando quando a gente faz isso, E isso né? não é só no nosso país, né? Em várias... É uma regra internacional. Caixa alta, você está gritando mesmo. Viu, gente? Então, não é uma informação que você vai colocar em destaque aí, não. Se você tá falando isso, você tá gritando. E a dica para colocar em destaque é negrito, Grifar, negrito. Outra coisa importante é cuidado com a pontuação, porque a pontuação também, ela faz toda a diferença. É o cuidado, porque a pessoa que vai interpretar esse e-mail lá do outro lado, o estado emocional é diferente. E o texto não tem a interpretação, né? É frio o e-mail. É frio. Por isso que eu gosto, particularmente, de assuntos importantes tratar pessoalmente. O e-mail é um documento, você pode até formalizar depois, mas é importante o tete-a-tete, porque o e-mail ele é muito frio e talvez você está expressando ali algo e a pessoa entendendo outra coisa. Então... Agora, você tem que resolver um monte de coisas com o teu chefe. Aí você foi lá, resolveu com ele. De repente, vale a pena chegar na tua sala... Chefe, como conversamos pessoalmente, faz um resumo ali do que você conversou. Porque aquilo pode te salvar depois, né? O chefe, de repente, pode esquecer. Prometeu o aumento, não vai lembrar. Prometeu por um tempo, mas aí demorou pra coisa se efetivar e aí já não vale mais, né? Até para ajudá-lo, né? Segue uma agenda. Hoje, nós utilizamos nosso Outlook como uma agenda para tudo. Então, os e-mails, eles acabam nos ajudando até para se programar aí o calendário semanal, diário. Vamos falar rapidinho sobre hierarquia? Então, eu mando sempre pro meu chefe direto um e-mail. Se eu tô com uma dificuldade e tal, sei que meu chefe vai lidar com o superior dele, eu encaminho pro meu chefe, pro superior dele? Não tem necessidade, porque quem tem que resolver o seu problema é seu chefe. Se ele precisa de uma ajuda do superior, é ele que vai encaminhar. Vai procurar. Você não precisa copiar o seu superior, o superior a ele em todos os e-mails. Eu acho que isso até enche a caixa lá do presidente, do diretor, sem necessidade. Não tem necessidade disso. Tem gente que faz isso para ser lembrado, né? Mas pode ser lembrado de outro jeito. Ah, mas isso não se vende, não. Hoje não é assim que se... Não é assim. Não, existem aí as avaliações de desempenho que mostram se você é bom ou não. É mandar e-mail, mostrar. Antes funcionava, hoje não, Wagner. Mudou muito. Legal. Muito bom, Samira. Bom, né, Wagner? Olha, vamos mandar e-mail com mais elegância, vamos mandar e-mail dentro da etiqueta corporativa. E se você tem dúvida de qualquer área aí sobre carreiras e profissões, pode mandar a sua comunicação aqui com a gente. facebook.com/seuprograma e o nosso Twitter, o @seuprograma. A Samira vai responder aqui pra gente. Obrigado, Samira. Obrigada a você. Até segunda. A próxima segunda. Tchau. Wagner. Olha, você continua ligado aqui no seu programa, porque agora a nossa conversa é justamente falando de passado e futuro e essa relação com a internet. Segundo o Ibope Mídia 2012, nós somos 94.200.000 internautas brasileiros, sendo o Brasil o quinto país mais conectado, ficando atrás somente do Japão, Índia, Estados Unidos e China. Então, para conversar comigo aqui, eu vou receber agora o jornalista Paulo César de Oliveira. Paulo, seja bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Wagner, prazer. Por favor, fica à vontade. O Paulo que você conhece do NT Repórter, né? Apresentador do NT Repórter aqui no Novo Tempo. E o Carlos Magalhães. Carlos, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Por favor, o Carlos é responsável pelo departamento de web aqui da Novo Tempo. Exato. É o homem por trás do novotempo.com que a gente tanto anuncia aqui, né? Muito obrigado pela presença de vocês dois, viu? Prazer imenso. Paulo, você então foi convidado aqui porque você trabalhou jornalisticamente antes desse boom da internet, antes da gente poder recorrer ao Google a qualquer momento.
Como é que era esse momento? Dava muito mais trabalho do que hoje? Sim, sem dúvida. Era mais complicado, né? A gente tinha que fazer, como você disse no programa hoje, uma pesquisa literalmente, né? E a gente, por exemplo, no caso da temperatura, formar as condições do tempo, a gente ligava para o Instituto de Meteorologia, a moça atendia, ela falava como ia estar o tempo naquela região e a gente ia lá, né? Ou na máquina de escrever, ou até mesmo anotando, fazendo algumas anotações. E passava. Ligava para a polícia para pegar os BOs, né? Os boletins de ocorrência. A gente trabalhava numa outra emissora que trabalhava muito com boletim, com notícias policiais. Então era mais trabalhoso, né? Sem dúvida nenhuma. A gente demorava mais para apurar os fatos. Só que tinha suas vantagens. Hoje, a grande mídia, um veículo vai copiando do outro veículo, mesmo os grandes sites, quando um erra, todos erram, né? Porque muitos um copiou do outro, né? Então, antes não corria tanto esse risco. Mas isso não significa que a gente também não errava, né? Com certeza. Com certeza sempre errava. A gente vai saber mais vantagens, desvantagens desse período sem internet e um período que não tem mais volta, que a gente não fica mais sem internet de forma nenhuma nesse mundo, né? Mas a gente vai fazer uma paradinha rápida pro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.